Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos nesse momento ter a nossa reflexão da palavra do nosso Deus e depois então estaremos participando da Santa Ceia e trazendo também alguns comunicados bastante importantes para todos os membros da nossa igreja, Igreja de Cristo aqui da Asa Sul. Eu quero trazer uma reflexão nesse momento baseado no livro de Esdras, o final do livro de Crônicas, de 2 Crônicas e o livro de Esdras. O livro de Crônicas termina o último capítulo com uma história bastante triste. A nação de Israel havia desprezado o Senhor, desprezado a palavra de Deus, desprezado a mensagem dos profetas de Deus do Velho Testamento, e por causa disso então Deus permitiu que a nação de Israel fosse levado para o exílio, para o cativeiro lá na Caldeia, reino de Babilônia, onde passaram 70 anos de escravidão. A causa disso foi a desobediência à palavra de Deus. O capítulo 36 de Crônica, o versículo 16, diz assim: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. E a partir então do versículo 17 de 2 Crônicas 36, descreve aqui o cativeiro de Judá. Diz o texto: por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Que narrativa triste essa aqui, o cativeiro de Judá. E a causa do cativeiro está muito clara aqui. Eles abandonaram o Senhor, esqueceram o Deus que havia libertado aquela nação da escravidão lá do Egito, passaram a escarnecer, a zombar dos mensageiros de Deus, os profetas de Deus, maltrataram, mataram profetas do Senhor. Então agora o povo é levado para o exílio, para o cativeiro, segundo a palavra que Deus havia falado através do profeta Jeremias, que o povo ia ser levado para o cativeiro, para a Babilônia, onde passariam 70 anos na escravidão. E depois desses 70 anos, então, Deus ia novamente libertar o seu povo, quando eles entendessem que realmente a causa do cativeiro foi a rebelião, a desobediência ao Senhor. E Deus fala que então, quando o povo se arrependesse e passasse a orar e buscar o Senhor, convertendo dos seus caminhos, então Deus mudaria a sorte do povo. Isso está em Jeremias, no capítulo 29. E agora nós encontramos aqui no livro de Esdras, no primeiro capítulo do livro de Esdras, então, o povo retornando agora para ajudar novamente, para a reconstrução ali do altar do Senhor, para a reconstrução do templo em Jerusalém. Esse capítulo, primeiro capítulo de Esdras, ele é muito sugestivo para nós, creio eu, nesse momento da nação de Israel. Então passa 70 anos do cativeiro no exílio. Depois de 70 anos, então Deus tira o seu povo. E eu fiquei pensando nesse capítulo aqui de Esdras,
E pensando no momento que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo, após então hoje, ainda estamos nesse momento de pandemia, do coronavírus aí, eu acredito que nós também estamos perto a sair deste exílio, desse cativeiro. E eu fiquei pensando aqui em algumas lições que nós aprendemos com o livro de Esdras, principalmente o capítulo 1, que eu acredito que elas são bastante inspirativas para nós entendermos isso aqui. Então eu vou meditar neste capítulo aqui com os meus queridos irmãos e irmãs, extraindo aqui algumas lições do que aconteceu com o povo após o exílio de 70 anos e que a gente pode aprender essas lições para nós. Primeira lição que eu quero destacar aqui é sobre a veracidade da palavra do Senhor. A palavra de Deus nunca falha. Os céus e a terra, disse Jesus, poderão passar, mas as palavras de Deus, elas nunca passam sem que tudo se cumpra. E o primeiro versículo de Esdras, aqui a gente percebe a veracidade da palavra do Senhor. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Olha que coisa impressionante, o cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Depois dos 70 anos do cativeiro, Deus desperta então o espírito de Ciro, que era agora o rei da Pérsia, que tinha vencido o império dos caldeus lá em Babilônia, e Deus desperta o espírito deste homem aqui para cumprir a palavra do Senhor, aquilo que Deus havia falado por boca do profeta Jeremias e também por boca do profeta Isaías, porque Isaías, ele cita até o nome deste rei, do rei Sírio, em Isaías 44, versículo 28, dizendo que Deus despertaria o espírito de Ciro para permitir o retorno do povo do Senhor. Então vemos aqui a veracidade. Deus cumpre a sua palavra, a palavra é fiel, a palavra de Deus é verdadeira. Mas percebemos no versículo 2, além da veracidade da palavra de Deus, como o nosso Deus é soberano. Ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos, pois o versículo 2 diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Sabemos que Ciro era um rei da Pérsia, um rei de uma nação que não tinha compromisso, não tinha aliança com o Senhor, mas os reis estão nas mãos do Senhor. Deus governa sobre o mundo inteiro, Ele tem o controle de todas as coisas, nada sai ao controle do nosso soberano Deus. Às vezes, diante de uma catástrofe, diante de uma crise, diante de uma pandemia, diante de tantos problemas, podemos pensar que Deus perdeu o controle de todas as coisas, que Deus está além do que está acontecendo. Mas não é isso que o texto sagrado nos ensina. E devemos aprender neste momento essas lições, que o nosso Deus é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro, a palavra dEle é verdadeira, e Ele é um Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. Então Deus despertou o espírito deste rei da Pérsia, Ciro, para que o povo pudesse retornar. E a partir do versículo de número 3, nós vemos aqui que então Deus despertou também Esdras, escriba do Senhor, versado na lei do Senhor, e desperta o povo para voltar para Jerusalém, para a reconstrução do templo, para a reconstrução daquela cidade. Esse é o momento de Deus despertar o seu povo, mais do que nunca, para estarmos servindo ao Senhor, para fortalecer a igreja do Senhor. Olha o que diz o versículo 3, quem dentre vós é de
todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba para Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então Esdras desafia o povo aqui, aqueles que pertenciam ao Senhor, para voltar, para ir para Jerusalém, para edificar a casa do Senhor, do Deus de Israel, porque Deus tinha uma aliança com este povo e Deus habitava na sua glória no templo ali em Jerusalém. E nós somos, meus queridos irmãos, nesse momento, devemos ser despertados também para buscar o Senhor mais do que nunca, para servir o Senhor, porque vemos que Ele é um Deus veraz, a palavra dEle é verdadeira, vemos que Ele é um Deus soberano, Ele cumpre o que Ele promete, as boas promessas dEle se cumprem, mas as ameaças Ele se cumpre também, quando o povo esquece desse Deus maravilhoso. E aqui então houve uma disposição do povo para voltar a Jerusalém. Nós encontramos no capítulo aqui 2 a lista dos que voltaram, em torno de quase 50.000 pessoas nessa primeira leva voltaram para Jerusalém. Uma disposição aqui não só para voltar, mas o texto sagrado vai dizer para nós aqui, do versículo 4 até o versículo 6, que eles foram generosos, eles doaram tanta coisa, após 70 anos de exílio, mas diz o texto no verso 4, todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam, os homens desse lugar o ajudarão, com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, com bens, com gados e coisas preciosas, fora tudo que voluntariamente se deu. O próprio rei Ciro, verso 7 diz também, o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro Mitredade, que os entregou, contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Coisas interessantes, lições preciosas isso aqui, além de ver a veracidade da palavra do nosso Deus, a soberania do Senhor, tocando, agindo no coração deste rei persa, do rei Ciro, para permitir o povo voltar à casa do Senhor, a disposição do povo para ir a Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, a disposição do povo em dar voluntariamente, a generosidade do povo aqui, o cuidado de Deus com as coisas sagradas, aqueles objetos sagrados que Nabucodonosor tinha tirado do templo, objetos de ouro, de prata, mais de 5.000 objetos, diz o texto sagrado. Deus guardou tudo aquilo, e agora o rei Ciro entrega tudo aquilo a Esdras com o seu grupo aqui, para levar de volta a Jerusalém. São algumas lições preciosas que eu fiquei pensando, a gente pensar e meditar nesse momento de pandemia, e acredito eu que breve nós vamos sair desse momento difícil, mas vamos aprender essas lições. A palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira, ela se cumpre. O nosso Deus não perde o controle de nada, Ele é soberano. O povo de Deus, após uma crise, após uma dificuldade, deve ser fortalecido, deve ser reanimado, deve existir a disposição para edificar a casa de Deus, para fazer o trabalho do Senhor, nosso Deus. O povo, mais do que nunca, deve ser um povo generoso,
pronto a dar, a ofertar. O povo, depois de 70 anos de exílio, estava dando ouro, prata, coisas preciosas. O próprio rei Ciro fazendo doações, e a maneira que Deus preservou todos aqueles objetos sagrados. Deus não esquece do seu povo. Podemos ver a mão de Deus no meio da crise, no meio das dificuldades. Então, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça, que não esqueçamos nunca que a palavra do Senhor é fiel, que o nosso Deus é soberano e que o povo de Deus nunca pode esmorecer, desanimar, mas o povo de Deus deve ser cada dia renovado para fazer o trabalho do Senhor. Não nos esqueçamos de nunca de sermos bondosos, generosos para com o trabalho do Senhor, para a obra do Senhor, sabendo que o nosso Deus tem nos guardado. Ele tem nos preservado no meio desta pandemia e nós vamos continuar então louvando, servindo ao Senhor nosso Deus. E o texto sagrado diz que a primeira coisa que eles edificaram foi o altar do templo do Senhor. O altar era o lugar onde eles ofereciam os sacrifícios, ofereciam os seus holocaustos ao Senhor nosso Deus. Vamos edificar o altar do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, para continuarmos oferecendo sacrifícios espirituais ao nosso Deus, sacrifícios de louvor, sacrifícios de quebrantamento, sacrifício de humilhação, de contrição na presença do Senhor, sacrifícios de obediência ao nosso Deus, de renúncia, abnegação, porque o nosso Deus continua reinando sobre todos e sobre tudo com o seu poder maravilhoso. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento, então, vamos participar da ceia do Senhor, lembrando que o nosso Deus é o Deus da aliança. Deus tem uma aliança com a nação de Israel, mas Ele tem uma aliança com o seu povo, com a sua igreja. Estamos passando por uma crise, mas vamos vencer em Cristo Jesus e vamos servir voluntariamente ao Senhor nosso Deus, com muita alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos participar desse momento da ceia do Senhor. Diz a palavra de Deus que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comamos do pão, disse Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo. Comamos em nome de Jesus. Após haver ceado, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue que é derramado por muitos. Então disse Jesus: bebei dele todos. Bebamos do cálice. Nosso bondoso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus veraz, é um Deus fiel, é o Deus soberano, é o Deus de graça, é o Deus de bondade, de misericórdia. Ó Deus, é o Deus que está conosco em todos os momentos, Senhor. É o Deus que preserva, é o Deus que guarda, é o Deus que livra. Bendito para sempre, ó Deus, seja o teu nome. Te agradecemos por esse momento, quando podemos comer do pão e beber do cálice, e lembrar que o teu Filho pagou lá na cruz o preço da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa libertação. Aceita, Deus, a nossa gratidão
em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tivemos na quinta-feira uma reunião bastante gostosa, proveitosa, com os pastores da nossa igreja, o conselho pastoral da igreja, que é composto do seguinte pastor: eu, pastor Edson Gouveia, pastor Edson Lobo, pastor José Ricardo, pastor Robson, pastor Carlos, pastora Vânia e pastor Evaldo. Tem sido muito bom trabalhar na igreja juntamente com esses queridos colegas do ministério, e Deus tem nos abençoado e tem nos dado muita graça nas nossas reuniões. E nós tínhamos reunido no mês de final de julho e resolvemos então no mês de agosto não ter as reuniões presenciais, porque estava aumentando muito o número de pessoas então contaminadas pelo Covid-19 aqui na nossa capital, em Brasília e no Brasil, e ficamos de fazer uma reunião então no final do mês de agosto para ver o que nós íamos decidir. Então tivemos a nossa reunião, os irmãos deram sugestões maravilhosas. Resolvemos então, a partir do primeiro domingo de setembro, ter um culto presencial, no mesmo horário de sempre, às 19h30. Então agora está liberado para pessoas com mais de 60 anos e poder frequentar a igreja, pessoas que têm problema de doenças, como diabetes, hipertensão, pressão alta, então deve ter o cuidado mesmo, tendo esta permissão, achamos que realmente talvez é melhor as pessoas participar da nossa programação que a gente vai ter, não presencial, para evitar talvez uma contaminação. As crianças poderão ir, ainda estamos resolvendo como vai ficar as classes das crianças, mas então está liberado também, menores de 12 anos, frequentar a igreja. Nós vamos deixar os pastores mais jovens estar pregando, principalmente agora, nesses dias, enquanto está um número alto de pessoas sendo contaminadas, mas vamos ter o culto presencial a partir do primeiro domingo de setembro. Então, os irmãos que podem já ir para a igreja para participar do culto, os nossos jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, não só os jovens e adolescentes, mas agora então está liberado, se a pessoa não tem essas doenças, então poderão mesmo com 60 anos estar presente lá nos cultos na nossa igreja. Inicialmente vamos ter apenas aos domingos, à noite, mas o culto também vai ser, a gente vai passar esse culto para os irmãos através da internet, para os irmãos poderem participar do culto, aqueles que não vão estar presentes, tá bom? E outra coisa, nós estamos tendo a nossa escola dominical, uma classe única. Era inicialmente a classe que o pastor Edson Lobo, professor, coordena, mas agora tornou-se uma classe para toda a igreja. Tem sido muito agradável o momento ali, a participação dos irmãos na classe lá. Então você pode participar ao vivo lá, não presente, mas através dos seus aparelhos aí, e tem sido muito agradável. Eu queria animar todos a participar. E agora nós vamos ter, eu vou parar de fazer essa meditação aqui aos domingos pela manhã, e nós vamos participar juntos então na classe lá, da uma classe única agora da escola dominical. Então, por exemplo, nesse próximo domingo, agora no domingo, então, a irmã Delvaz vai estar trazendo a palavra de Deus e vamos ter a Santa Ceia. Vai ser um momento assim, vai ter uma comunhão maior, né? Porque todos os irmãos, a gente vendo os irmãos pegar o pão e o cálice juntos, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Eu vou estar encarregado então de fazer esse momento devocional da ceia do Senhor. Se algum domingo eu não faço, vamos escalar outro pastor para estar fazendo, mas vai ser muito agradável. E eu quero animar todos os irmãos a participar da escola, da nossa classe da escola dominical.
Vamos fazer isso em nome de Jesus. Os irmãos que estão participando, a gente tem sentido a falta até mesmo de alguns líderes da igreja, diáconos e líderes de ministérios da igreja. Então queremos que todos os líderes, os diáconos, todos os líderes de todos os ministérios da igreja estejam participando. Vai ser uma bênção, sem dúvida nenhuma. Estamos pensando também, o pastor Robson, que coordena o trabalho dos homens, já nesse mês de setembro, na terceira quinta-feira do mês de setembro, vamos ter a reunião dos homens, não presencial, mas vai ser um momento agradável. Vamos ter também, vamos conversar com a irmã Indira, para as irmãs fazer uma reunião também, os jovens já estão fazendo. Vamos estar reorganizando, vamos ter essa disposição que o povo aqui, após o exílio, o cativeiro de 70 anos, tiveram para voltar, para fazer as coisas do Senhor. Então Deus vai nos dar a sua graça, a sua bênção, a sua direção, em nome de Jesus. E à medida que a gente vai vendo que vai diminuindo o número de pessoas contaminadas, a gente volta depois do culto, às quartas-feiras à noite, depois presencial também, na escola dominical, mas vamos mais devagar nesse sentido, é a orientação que Deus está nos dando. A gente quer ser bastante responsável, né? Cuidado com os irmãos, mas então estaremos agora tendo culto nos domingos à noite, vai ser uma bênção, amém? Vamos botar os pastores mais jovens para estar pregando e vai ser uma grande bênção. Em breve a gente vai estar lá também, se Deus assim permitir. Então, queridos irmãos, que Deus possa abençoar o seu coração. Estamos orando pelos irmãos da igreja, aqueles que têm dificuldade de acessar a escola dominical. Então, pastor Zé Ricardo, o irmão Emerson estão prontos para ajudar os irmãos, os outros irmãos da igreja, pastor Jackson. Então, se você tem dificuldade, pode ligar para a gente que a gente vai ajudar os irmãos. Eu sou tão limitado como aqueles que são também, mas tem muita gente competente para ajudar aí você, e queremos que você participe em nome do Senhor Jesus, e que Deus possa te abençoar. Em seguida, então, vamos ter a nossa classe da escola dominical, classe única por enquanto, da escola bíblica dominical. Participe em nome do Senhor Jesus e vai ser o momento da bênção. Eu fiz a ceia ainda, porque provavelmente alguns irmãos ainda estão em dificuldades de acessar, mas eu acredito que a partir do próximo domingo você vai estar ao vivo participando conosco. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê uma semana de bênção, uma semana de paz, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz do Senhor. Amém.